Olá, seja muito bem-vindo a Tangerine. Esse vídeo que nós vamos gravar é introdutório para ajudar você com os primeiros passos dentro da plataforma, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai mostrar aqui é sobre alguns recursos, né? Esse vídeo ele visa ser um pouco a apresentação, um pouco primeiros passos, ok? Então, a primeira coisa que a gente mostra aqui ao lado esquerdo são os módulos, né, que você tem, que você utiliza aí da Tangerine. E aqui nessa barra superior a gente tem aqui a aplicação que você está acessando no início, no momento, e aqui do lado direito um pouco sobre os seus dados, sobre a empresa que você está logado e as empresas que você tem cadastrado, né? Também temos aqui a versão do sistema. Quando você quiser abrir um chamado, falar sobre qualquer detalhe, você pode utilizar essa versão, tá? E aqui, um pouco mais ao lado direito, você tem a central de novidades. Então, sempre que tiver alguma novidade, a gente comunica com você por aqui, tá bom? Então, seguindo um pouco em frente, a primeira coisa que a gente vai apresentar aqui são as primeiras configurações, né? Para você que já fez os primeiros passos, que é um step by step dentro da plataforma, mas a gente quer mostrar, caso você queira mudar alguma coisa daquilo que já foi feito naqueles primeiros passos, você pode vir aqui, ó, no menu principal de configurações, você pode voltar aqui para aqueles primeiros passos, tá? Que é aquela tela que já foi feita, que você pode ir seguindo aqui esses passos. Mas eu vou ensinar para vocês a fazer esse processo individualmente, tá? Então aqui a gente está falando que tem um cadastro de uma empresa, que é a conta, né, de vocês, mas você tem aqui o cadastro de empresas, onde você consegue ir cadastrar essa empresa aqui, tá? Então, você pode, baseado no plano, né, se vocês têm um plano que comporta multi-empresas, você pode cadastrar uma nova empresa, ou você pode editar os dados de uma determinada empresa, tá? Então, aqui é bem tranquilo, o cadastro. Você subindo aqui, o logotipo é obrigatório, tá? Para que você consiga tirar relatórios, por exemplo, e no relatório sair o logotipo. Então ele tem que ser uma imagem PNG ou JPEG, você coloca ela aqui, preenche os dados que podem, por exemplo, dado de endereço aparece nos e-mails enviados, né? E esses dados aqui, por exemplo, como moeda, ele vai ser diretamente aplicado ao sistema também. E você pode clicar aqui, ó, em alterar, ok? E aí, beleza, já está tudo aplicado essa configuração, tá? Agora a gente tem aqui também o cadastro de usuários, que é onde vocês vão poder cadastrar os seus usuários, baseado ali no plano também, tá? Então aqui é a mesma coisa para editar um usuário, e aqui é interessante saber, né? O usuário ele tem um e-mail único ou um celular único. Porém, esse celular ele não é obrigatório, mas o e-mail sim, né? Ele tem que ser um e-mail único e ele é obrigatório, tá? Aqui a gente tem a informação sobre se é um usuário ativo ou não, tá? E aqui, se ele é um administrador do sistema, sim ou não, tá? Se ele é um administrador do sistema, independente do grupo de permissões que você colocar, ele vai ser um administrador do sistema, ou seja, ele vai poder ver tudo e executar todas as ações, né? Caso ele não seja, você pode escolher um grupo específico, né, de permissões que eu vou mostrar onde criar e configurar isso aqui, tá? Esse outro campo aqui de custo por hora na linha de projetos é porque a gente tem um sistema para gestão de projetos para quem trabalha com venda de serviços, né, e cobra por hora. Então, para cada colaborador ele pode ter um custo por hora, né? E aí você coloca aqui e depois você consegue tirar um relatório de custo, né, desse vendedor, das horas trabalhadas dele, tá? E aqui um pouco mais abaixo a gente tem duas coisas, né? Quais as empresas que essa pessoa pode acessar e quais aplicativos que essa pessoa pode acessar. Esses aplicativos aqui, eles dependem muito de como você está logado, tá? Talvez para você vai aparecer só marketing e vendas ou marketing, vendas e finanças, e aí o finanças é um módulo que ele não é comercializado mais com o nome Tangerine, né? Mas para clientes que já têm esse módulo, já tinha esse módulo no passado, né, e eles ainda estão aqui, tá? Então, isso vai depender um pouco de como que está a sua conta, tá joia? Então, aqui vai aparecer os aplicativos e você pode dizer, o módulo finanças ele não acessa. Então, o menu finanças aqui não vai aparecer para essa pessoa e assim por diante,
tá ok? Não vou salvar esse aqui. Então, esse é o cadastro de usuários e o plano diz sobre ter, por exemplo, um usuário, 2 usuários, 3 usuários, acho que o mínimo é 3, mas tem clientes dos planos antigos que tem 1 ou 2. E aí, ele diz sobre você ter 2 usuários ativos, né? Você poderia ter mais usuários que, por exemplo, quando você vai trocar um usuário, você não precisa excluir um usuário do passado e criar um novo, tá? Você simplesmente vem e marca esse outro como inativo, tá? E você vai conseguir cadastrar outro para ficar com aqueles usuários simultâneos da plataforma, tá ok? Agora sim, a lista de permissões, tá? O que são as permissões? A gente consegue criar grupos, porque, por exemplo, você pode ter muitos usuários, né? Tem clientes com quase 50, 100 usuários, e gerenciar o que essas pessoas podem fazer às vezes é um desafio, né? Então a gente tem esse recurso das permissões, onde você cria um grupo, por exemplo, dá um nome para esse grupo, por exemplo, vendedores, contas a pagar, contas a receber. E aí você dá um nome para esse grupo aqui, ok? Adiciona, ele vai aparecer na lista, você vai vir aqui do lado direito, tem esse cadeadinho, você pode vir aqui dizer, né, para cada uma das empresas o que essa pessoa pode fazer, tá? Aí que a gente tem os módulos, né, por exemplo, nessa área de administração de configurações aqui, ele pode acessar, aqui ó, então vamos fazer aqui uma matriz, né, acessar a administração de empresas, pode incluir empresas, alterar empresas, excluir empresas, tá? E a mesma coisa vão fazendo para usuários, né? Se você só quiser visualização para tudo, você pode fazer assim, tá? Normalmente esse módulo não dá para usuários comuns do sistema, né? Mas são as possibilidades. Então aqui na matriz eu tenho esse que marca tudo e desmarca tudo desse módulo, tá ok? Eu tenho do lado de cá um que marca tudo e desmarca tudo da funcionalidade em si, e eu tenho esse aqui em cima que ele marca tudo, exatamente tudo, e desmarca tudo também, tá? Então esse aqui é o processo. Então quando você salva permissões, elas são aplicadas automaticamente após essa pessoa fazer o login novamente. Se ela já estiver logada, ela vai continuar com aquelas permissões que ela estava quando ela entrou. Tá ok? Então essa aqui é a parte das permissões, das autorizações de acesso, tá? E aqui ó, eu falei sobre a aplicação que você está, e uma coisa bem interessante sobre isso é que o sistema, quando você acessa uma aplicação, e seja onde você, né, em qualquer tela que você estiver, ele sempre vai manter o status daquela tela que você estava, ele não fecha essa tela. E com isso você consegue acessar, você consegue trabalhar em multitelas. Isso aqui gera muita produtividade, muitos poucos sistemas têm essa funcionalidade para você trabalhar com multitelas abertas, né, onde você está fazendo uma coisa, você não quer parar ela para fazer outra. Então, isso aqui realmente traz bastante produtividade, tá ok? E por fim aqui a gente tem os parâmetros de vendas, tá? Eu vou entrar um pouco em detalhes, mas é importante já falar, eu vou entrar em detalhes quando a gente for falar sobre o módulo de vendas, mas já é importante a gente olhar aqui para esse cenário e vocês terem uma ideia do que é, tá? Então a primeira coisa que a gente tem aqui nos parâmetros de vendas são as configurações da área de vendas, tá? A gente tem aqui ó, o número inicial de propostas, porque o Tangerine, no módulo de vendas, você consegue emitir orçamento, proposta, contrato, pedido, né, dependendo do nome que você utiliza. Você pode definir um número da primeira proposta, do orçamento que você vai editar. Se você já estava emitindo propostas com a numeração, você pode definir aqui a numeração, ou por padrão, ele já começa com o número 1, tá? E também o número inicial de contratos ou pedidos, né? Então é diferente o número de proposta com o número de contratos. Aqui o sistema traz uma informação sobre um alerta, quantidade de dias que um vendedor ele fica sem contato com o cliente, tá? Em um negócio. Ele contabiliza 7 dias e ele traz um alertazinho ali na tela para o negócio, para que essa pessoa saiba que tem muito tempo que ela não está envolvendo com o lead, né? Então a gente sabe que manter o lead engajado é uma das premissas aí para conseguir bons resultados, né? E aqui também se é representante comercial, né, sistema comissionado. Isso aqui normalmente é utilizado para clientes um pouco mais antigos que têm uma conta de comissão, né, e aqui eles conseguem calcular comissões de vendas, mas
Não é o caso da maioria dos clientes, tá? Então não vou entrar muito em detalhe com isso aqui, tá bom? E aqui a gente tem sobre perfil dos usuários, tá? Então assim, ó, nas empresas dificilmente alguém que vende é a mesma pessoa que está no financeiro, ou que gerencia projetos, ou que é do sucesso do cliente, tá? Então a gente tem os 3 estágios aqui, o estágio comercial, o estágio projetos e o estágio do sucesso do cliente, tá? E aqui a gente define quem são os usuários que estão nesse estágio. Então, por exemplo, quando você marca o usuário João de Barros aqui no estágio comercial, significa que lá no módulo de vendas ele pode ver preço das coisas, porque ele é do módulo comercial. Se ele não tiver marcado aqui, e lá nas permissões você falar que ele pode acessar o módulo, ele vai até acessar, só que ele não vai ver preço das coisas. Ele vai só simplesmente ver que tem um negócio com o cliente, mas ele não vai ver os preços, ele não vai conseguir ver a proposta, tá? Então, é isso aqui que define um pouco. E a mesma coisa para projetos e finalizados aqui, tá? Agora tem um item aqui embaixo que ele é muito importante, de decisão antes de começar a usar o sistema, né? Que é a restrição de contatos, tá? O que é essa restrição? Quando a gente tem dentro de uma empresa vários vendedores, cada empresa tem uma cultura sobre o domínio que esse vendedor tem de um lead, né? Então, esse domínio, né, do lead, ele está um pouco restrito a um vendedor aqui, na empresa, por exemplo, que é essa primeira opção, ele restringe os contatos por vendedor por tempo ilimitado. Isso aqui é o que a gente chama de carteira, né? Ou seja, um vendedor ele tem uma carteira de clientes e aqueles clientes são dele, tá? Inclusive a gente consegue restringir a visualização dos contatos por outro usuário, tá bom? Então somente o usuário que é dono daquele lead e os usuários administradores que vão conseguir ver. Essa é a primeira opção, que é a mais restrita. A segunda opção de restrição, ela restringe os contatos para o vendedor enquanto tem uma negociação em andamento. Ou seja, todos os contatos livres, né, eles podem ser negociados por qualquer pessoa. Mas aquele em que uma pessoa iniciou a negociação, aquele contato é dessa pessoa enquanto aquela negociação estiver em andamento. Assim que ela finaliza, que ela ganha, que ela perde, volta-se esse status, volta-se esse lead, né, a estar livre novamente. E tem a opção não restringir contatos, que de fato, 2 vendedores simultaneamente podem estar tentando vender para a mesma pessoa, tá bom? Então, essas aqui são as configurações iniciais, todo o detalhamento. Então, sobre o plano, né, a gente não tinha falado ainda, você consegue vir aqui e fazer upgrade ou downgrade do seu plano, né? Então, você basicamente, populando os dados, você escolhe a quantidade de usuários novos, você define se vai utilizar uma empresa, 2 ou mais de 3 empresas, escolhe o formato do plano, né? Então tem desconto para plano semestral e anual, e você pode gerar o boleto para pagamento. Se você já tem um boleto, esse boleto vai ser cancelado e você só paga esse outro boleto aqui, que vai gerar a partir dessa data, tá? Ok? Um forte abraço, até mais.